Olá, começa agora o Central TV Notícias. Encerrando o ano em ritmo de comemoração, não somente pelas festas tradicionais ao redor do mundo, mas pelo 19 de dezembro, que foi um dia muito especial para o estado do Paraná. 171 anos de emancipação política. O Paraná, que pertencia a São Paulo, teve sua emancipação política em 19 de dezembro de 1853. E para celebrar essa data tão importante, a FEComércio Paraná, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Movimento Pró-Paraná e o Instituto Histórico e Geográfico promoveram o evento Vários Caminhos, Uma Só Gente. A celebração cívica contou com a presença de importantes autoridades que participaram ativamente da história e da construção do Estado. Entre elas, o ex-governador do Estado e vice-presidente do Pró-Paraná, Orlando Pessutti. O vice-presidente da FEComércio Paraná, Ari Faria Bittencourt. Representando o presidente do Sistema FEComércio, Sesc-Senac, o vice-governador do Estado, Darcy Piana. O presidente do Movimento Pró-Paraná, Marcos Domakoski. Pelo presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, desembargador Paulo Rapner. Pelo ex-ministro de Estado da Saúde, Dr. Luiz Carlos Borges da Silveira. O evento refletiu sobre a trajetória histórica do Paraná, desde suas origens em 1534 até sua independência política no século XIX. Além disso, as falas dos integrantes da mesa tanto contaram um pouco da história, a importância de valorizar o passado, conhecer as peculiaridades de cada região, como na palestra do Dr. Borges da Silveira, motivaram o paranaense a resgatar o orgulho de sua terra. Então nós fomos lá e fizemos um trabalho gigantesco, percorrendo aquelas regiões, não tínhamos estradas, não tínhamos pousadas, não tínhamos hotéis. Na ocasião, também puderam ser conferidos painéis com o tema Consolidação do Paraná. Bem, e como o Dr. Borges da Silveira ministrou a palestra Paraná, Economia e Política, ele comentará hoje alguns pontos, para quem não teve a oportunidade de assisti-lo lá no evento. Dr. Borges, o senhor que é paranaense, como é que o senhor vê essa trajetória aí do Paraná nesses 171 anos de emancipação política? Por favor e obrigada. Na verdade, o Paraná é um estado fantástico, É um estado que tem 2% do território nacional e tem uma produção agropecuária de mais de 20% da produção nacional. Na verdade, nós temos um clima quente no norte do estado, apesar de um estado de pequena extensão territorial, e um clima frio no sul. Então, praticamente, ele resume o Brasil. Tudo que dá no Brasil, dá no Paraná. Então, com isso, o Paraná é um grande produtor agropecuarista. As cooperativas do Paraná, o Paraná é o estado que tem mais cooperativas. E as cooperativas agropecuárias do Paraná, olha, são um exemplo de crescimento, de desenvolvimento, impulsionaram o estado. Mas a história do Paraná é mais antiga. É o estado... O último foi o Tocantins, mas antes do Tocantins, o último estado brasileiro era o Paraná. Era a província de São Paulo. O Paraná, na verdade, era só a região sul, até o centro, mais ou menos até Guarapuava. Nós tínhamos o Paraná, do litoral de Paranaguá e até Guarapuava, União da Vitória e fechava. Não tinha o norte do Paraná, noroeste do Paraná, sudoeste e oeste. Daí vieram os gaúchos e colonizaram o sudoeste do Paraná e o oeste paranaense. Os paulistas colonizaram o norte do Paraná e o noroeste. E o Paraná ficou, na verdade, 2 Paranás, ou 3 Paranás. A capital do norte paranaense era São Paulo. A capital do sudoeste e do oeste paranaense era Porto Alegre. Para ilustrar o que eu estou dizendo, eu fui médico em Pato Branco 15 anos. E sou lapião paranaense. Fui para Pato Branco quando cheguei em Pato Branco, em 1965. Você tinha em Pato Branco, o pessoal lia o jornal, 2 jornais, Correio do Povo e 0 Hora de Porto Alegre. Você tinha a Rádio Guaíba e a Rádio Gaúcha.
E você tinha um ônibus de Pato Branco a Porto Alegre e não tinha um ônibus de Pato Branco a Curitiba. Você vê como era o Paraná. Isso favoreceu, porque aqueles que vieram de fora vieram para produzir, fortalecer o Estado economicamente e tal, uma economia fantástica, mas, em compensação, não teve o paranismo, aquela cultura, o bairrismo do paranaense. Curitiba não era a capital de todos os paranaenses. Criaram depois a Estrada do Café. Foi o início da integração, ligando ao norte do estado. Isso demorou muito. Hoje nós temos a capital paranaense, Curitiba, de todos os paranaenses. Mas isso foi há pouco tempo que está acontecendo. Eles continuavam mais ligados. Vocês vejam uma coisa, os times de futebol de Curitiba, Atlético de Curitiba e Paraná, no interior do Paraná, eles não representam nada. Os torcedores do oeste e sudoeste do Paraná são torcedores do Grêmio Internacional. Os torcedores do norte e do noroeste são torcedores do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, e não dos times de Curitiba, por falta dessa integração. Então o Paraná, economicamente, é muito forte e politicamente é muito fraco. Muito fraco, eu digo o seguinte, porque não existe essa politização, esse bairrismo, essa organização em defesa do Estado e valorização do Estado ainda. E está acontecendo agora, e cada vez mais nós temos que aumentar esse movimento para nós podermos fazer o Paraná politicamente forte. Vocês vejam, o Paraná, muitos anos atrás, eu era jovem ainda, estava criança ainda, adolescente, o Paraná elegeu o deputado federal mais votado do Paraná, Jânio Quadros, não era paranaense. Anos depois, Plínio Salgado, do integralista, mais votado no Paraná, não tinha nada a ver com o Paraná. Agora, recentemente, a eleição do Senado, Sérgio Moro, é paranaense, mas se filiou em São Paulo. Se filiou em São Paulo porque menosprezou o Paraná, como se São Paulo era mais importante que o Paraná. Não deu certo lá, a justiça não deixou, voltou ao Paraná e foi eleito. Então, a falta desse paranismo, desse idealismo pelo Paraná, está prejudicando o nosso Estado, que é um Estado espetacular. Não tem outro Estado com as condições. Uma capital como Curitiba, com a população que preserva, tem amor pela cidade, o Paraná não precisa se posicionar mais, melhorar mais a sua presença nacional. E esse foi o Central TV Notícias de hoje. Obrigada pela sua audiência e parabéns aí ao Paraná pelos seus 171 anos de emancipação política. Continue conosco, aqui na Rede Central TV Brasil. Até mais.